Essa semana, lá por quarta-feira, eu tive uma conversa com Deus mais ou menos assim. Falei, Deus, você está sabendo que o Palmeiras vem jogar aí domingo, né? É difícil ter uma oportunidade de ver o Palmeiras jogando, né? Eu sei que eu programei de começar uma série e tal, mas será que não dá para a gente negociar isso e tal? Eu queria muito, né, ir no jogo. Aí Deus fala comigo assim, qual que é a sua prioridade? É o Palmeiras ou é servir na igreja? Apresentar Jesus para as pessoas? Falei, a prioridade é apresentar Jesus. Mas, nesse caso, também de alguma forma, eu estaria lá para ver Jesus. Né? Mas aí Deus falou assim, Gabriel Jesus não vai jogar. Aí eu tive que vir, então, boa noite a todos. Estou aqui. Mas essa história inventada é para ilustrar o que a gente vai falar nessa série. A imagem que a gente tem de Deus. Nosso objetivo nessa série é que a gente conheça Deus como Ele realmente é. É isso que nós vamos estudar nos 3 capítulos dessa série. E tem um escritor bastante conhecido no meio cristão, que é do século passado, ele morreu em 63, mas na década de 40, década de 50, comecinho da década de 60, ele influenciou muito a igreja evangélica. O nome dele é Hayden Wilson Tozer, conhecido como A.W. Tozer, e ele era uma voz assim, penetrante na comunidade evangélica, chamando a atenção nossa, dos pastores. E eu destaquei 2 frases dele relacionadas com esse assunto. A primeira, ele diz o seguinte: a essência da idolatria é abusar de pensamentos sobre Deus que são indignos dele. Você quer saber o que é idolatria? É você encher a sua cabeça de pensamentos sobre Deus que são indignos dele, que não são dignos de quem Deus é. Mas a outra frase dele é um pouquinho mais clara, mais fácil da gente entender e aplicar no que nós vamos falar aqui nessa noite. Ele diz o seguinte: o que vem à nossa mente quando nós pensamos em Deus é o que existe de mais importante a nosso respeito. O que vem à sua mente quando você imagina Deus é o que existe de mais importante na sua vida. Sabe por quê? Porque tudo que você fizer vai ser em resposta à imagem que você tem de Deus. Como você imagina Deus. Tudo que você fizer. Você pode imaginar um Deus que vai ter um diálogo desse, como eu brinquei aqui no começo, mas outro tipo de Deus, mas seja lá qual for a imagem que você tem de Deus, é assim que você vai viver a sua vida. Mesmo aqueles que não creem em Deus também vão viver as suas vidas dependendo da imagem que eles têm de Deus. Não creio, não existe. Então, a nossa vida é pautada pela noção de Deus que nós carregamos dentro de nós. Isso é o que há de mais importante. E o apóstolo Paulo fala disso de uma forma brilhante, muito clara, tem muito a ver com o que a gente conversou aqui no domingo passado. Eu quero ler um trechinho que está lá em Colossenses, que diz o seguinte, Colossenses capítulo 1, Paulo falando sobre Jesus, ele fala assim: ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Paulo está dizendo que Deus se revelou em Jesus, para que a gente pudesse conhecer a essência de Deus, quem é Deus. E ele continua, ele diz, pois em Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, tudo foi criado em Jesus. Aqui tem questões metafísicas complexas, né? Que a Bíblia diz que Jesus estava com Deus na criação, mas o jeito que Paulo termina esse versículo deixa a gente um pouquinho mais, entendendo um pouquinho melhor do que ele quer falar aqui. No final do versículo ele diz assim, porque todas as coisas, tudo, nossos pensamentos, as coisas que a gente faz, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Todas as coisas foram criadas por Ele
e para Ele. Então, a maneira como nós vemos a Jesus, a maneira como nós vemos a Deus, isso vai determinar a nossa vida, o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer. A nossa imagem de Deus é a coisa que existe de mais importante nas nossas vidas. Portanto, se você tem uma imagem distorcida de Deus, influenciada por pessoas, religiões, seitas, seja lá o que for, se você tiver uma imagem distorcida de Deus, provavelmente você esteja passando a sua vida respondendo a um Deus que não é o Deus que Jesus veio anunciar. Então, por isso que muitas vezes, você não tem a resposta da sua oração, mas talvez Deus não esteja nem ouvindo a forma como você está usando, porque quem sabe lá o que você está imaginando de Deus, como que você pensa Deus. Então, talvez a imagem que você tenha de Deus esteja te atrapalhando no relacionamento com o próprio Deus e com os resultados da sua vida. Ela está entre uma coisa e outra. Então, por isso, a imagem que nós temos de Deus é muito importante. Então, como você imagina Deus? Qual a imagem, se eu te desse um papel e uma caneta, se você fosse desenhar alguma coisa, como você desenharia esse Deus? Então, eu tenho umas sugestões aqui. Eu conversei com o Serjão, aqui, nosso amigo, marido da Josi, pedi para ele, que é desenhista, fazer um desenho na mão ali, uma caricatura mesmo de algumas imagens que a gente tem de Deus. Por exemplo, tem muita gente que tem uma imagem de um Deus energia, uma energia que habita em algum lugar do universo, algo lá no infinito, que você não entende direito, uma força, a força da natureza é Deus. Eu não estou, talvez, vez ou outra eu acabe usando um pouquinho de ironia, mas na verdade eu não estou querendo diminuir o conceito de ninguém, mas a gente precisa brincar um pouco com isso para que a gente possa entender o ponto onde a gente quer chegar. Mas muita gente tem essa visão de Deus, um Deus energia, um Deus que está perdido no universo, distante, que é algo, mas você não sabe o que é esse algo. Muita gente vê Deus dessa forma. Outras pessoas têm uma outra visão de Deus. É um Deus tipo Deus Google, ou iPhone, sei lá o quê. Um Deus que você está toda hora, aquele Deus que eu exemplifiquei aqui, toda hora você está conversando com ele. Deus, estou precisando de uma vaga no estacionamento ali e tal, você arruma no mercado, não queria parar muito longe. Um Deus assim, que está no laptop o tempo inteiro, respondendo a todas as suas questões, certo? Aí quando você não está precisando de nada, você fecha o laptop, fecha o celular, e Deus não fala com você. Mas aí quando você está precisando, deixa eu fazer um teste aqui, se eu consigo. Quer ver? Deus, vai chover amanhã? Não há previsão de chuva para amanhã. Opa, tá vendo? Ainda assim, você poderia mandar um raio na cabeça do meu vizinho? Veja o que eu encontrei. Eu encontrei na internet sobre ainda se você puder me mandar um raio na cabeça do meu vizinho. Às vezes é a imagem que... é um Deus que quem está no controle, né? A gente, né? Faz isso, faz aquilo. Deus, agora eu preciso daquilo, agora resolve isso aqui, agora pune aquele ali. É um Deus que eu chamei de Google aqui para a gente exemplificar. Tem o Deus também, do nosso imaginário infantil, mas que às vezes cresce com a gente, que é o Deus, aquele bom velhinho, né? Que uma barba branca, que anda com dificuldade, né? Que às vezes não escuta a oração porque ele está sem um aparelhinho de surdez. Às vezes a gente constrói essa imagem de Deus e carrega pela vida toda, acha que Deus é um ancião, né, que vive lá no céu, distante e tal, sei lá, não sei qual que é a sua imagem, mas aquele Deus que sempre tem uma balinha para dar para as crianças, né, mais parecido com o Papai Noel do que qualquer outra coisa, mas tem muita gente que tem essa imagem de Deus. Ou então, um outro tipo de Deus, muito comum, é o Deus tipo orientador de escola, assim, aquele que está com a prancheta o tempo inteiro, né, para te dar nota. Veio na igreja, 5 pontos. Trouxe a Bíblia, 5 pontos.
Está lendo a Bíblia no celular? 3 pontos. Ah, está no Facebook, em vez de estar lendo a Bíblia? Menos 5. Né? É um Deus que fica ali observando tudo que você está fazendo, daí ele faz uma somatória de como é que foi o seu domingo. Ah, deu dízimo? 7 pontos. Ah. E aí, no final do dia, ele faz a conta ali, né? O domingo seu lá, você marcou, sei lá, 27 pontos no domingo. Bom ponto para domingo, levando em conta que no sábado você fez menos 20, né? Saiu lá, bebeu um pouco a mais, beijou não sei quem, menos 20, menos 5, no seu saldo vai, você saiu, chegou na segunda com 6 positivo. Não tem muita gente que pensa isso, de Deus, que Deus fica lá observando. Mas tem um Deus ainda, e esse Deus, né, é aquele que a hora que você chegar no céu tem um placar eletrônico com a somatória dos pontos, certo? Pelo silêncio, muita gente se identifica com esse Deus. Você vai chegar lá no céu e tem um placar eletrônico, e aí vai ver a sua pontuação para ver se você consegue entrar ou você ficou de fora, né? Não passou. Aí tem religião que diz que tem exame, recuperação, sei lá. Enfim. Mas tem um Deus pior que esse, que é o Deus fogo consumidor. A irmã, todo mundo lembra da Jane, porque no testemunho dela, ela diz que cresceu com esse Deus na mente, né? E Deus é amor, mas também é fogo consumidor, que é aquele Deus que pune as pessoas. Parece, mesmo a gente brincando com esse assunto, parece um Deus mau, né? Que ele fica esperando você cometer um erro para mandar um raio na sua cabeça. É um Deus que, por exemplo, muita gente pensa assim, um Deus que, por exemplo, olha para o Haiti e vê que 80% da população do Haiti lida com voodoo, esse tipo de coisa. Então é um Deus que manda um furacão lá para matar um monte de gente. Por quê? Por causa daquilo e tal. Tem religiosos que falam isso, gente, por mais absurdo que possa parecer. Ou um Deus que pune os gays com a AIDS, com uma doença, para se proliferar, para que eles morram, etc. Tem gente que fala de um Deus assim, como se Deus fosse um Deus castigador, que está lá no céu para mandar um raio na sua cabeça, um fogo na sua cabeça. Mas também tem um outro Deus, mais leve, mas é o Deus vitral, é o Deus da igreja, aquele Deus que você veio aqui para encontrar Deus, é o Deus que mora na igreja, certo? É o Deus que habita na igreja, por isso que a gente fala baixinho aqui. Bateria não, porque Deus habita nesse lugar, né? Tem igreja que agenda, né? Ixi, agora eu vou pegar no pé de um monte de gente, mas já comecei. Tem igreja que agenda um encontro com Deus, né? Então, nós vamos lá no dia tal para encontrar com Deus, porque Deus está num lugar, né? Está lá naquele lugar, então Deus habita aqui na igreja. Aí acabou aqui, você vai lá, come um lanche, né? Vai embora. Aí o que Deus faz? Ele vai lá no teclado, né? Passa a semana inteira cantando: vim para adorar-me, vim para prostrar-me, vim para dizer que eu sou Deus. E fica aqui a semana toda tocando teclado, né? Às vezes a moça vem limpar aqui, aí ele dá uma escondidinha. É o Deus que habita na igreja, enfim. Tem o Deus também que é o Deus que não existe. É o Deus do ateu, aquele Deus que o cara briga, o cara marca. Eu já conversei com um ateu assim, o cara tem uma reunião semanal com uma turma para provar a inexistência de Deus. Uai! Se não existe, para que você se encontra? Né? Para ficar estudando a Bíblia, para achar erro na Bíblia, para que você tem esse grupo? Ué, não é verdade? Se você cresce mesmo que ele não existe, você não devia nem falar o nome dele. Eu não creio em Deus. Tem que falar, eu não creio em né? Porque quando você fala Deus, você já está falando de alguém. Então, tem esse Deus, aquele Deus inexistente, que não existe. Então, é o Deus. E também tem o Deus que eu chamei de politicamente correto. O que é o Deus politicamente correto? É o Deus que está em todas as coisas. É o Deus que está na igreja, mas também não custa nada também você ir numa cartomante, para você dar uma olhadinha no seu futuro,
E Deus também está na natureza, Deus está em todas as religiões, é como se fosse costurando um pedacinho de cada coisa, montando um Frankenstein, né? Porque Deus está em tudo. Deus está em tudo, Deus está na natureza, Deus está em todas as religiões. Já ouviram essa frase? É bem conhecida. Todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma não verdade muito perigosa, muito perigosa. O Deus da Bíblia diz que só um caminho leva a Deus, que é Jesus Cristo. Então, quem que está certo? Qual que é a imagem correta de Deus? Qual dessas imagens, ou será que seria uma terceira, ou uma quarta, uma 20ª? Qual que é a imagem certa de Deus? Bom, é esse o objetivo dessa série. É isso que nós vamos trabalhar nos capítulos dessa série. Definir para vocês, segundo a palavra de Deus, quem é o próprio Deus. Quem é o próprio Deus? A gente tem evoluído na ciência, então cada dia se descobre mais coisas nas galáxias, está cada dia mais difícil ser ateu, né? Porque tanta coisa para você dizer que tudo isso é obra do acaso, está cada dia mais difícil. Mas enfim, nós temos aprendido com a ciência, temos observado, temos tido experiências pessoais com Deus, coisas que vão nos traduzindo quem é Deus. Mas a nossa fonte principal é a palavra de Deus, porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Mesmo tendo sido escrita por homens, foram homens inspirados por Deus. Mesmo que tenham imperfeições humanas, às vezes o cara coloca o ponto de vista dele ali também e tal, mas é inspirado por Deus para uma única mensagem, revelar, na somatória de todas as coisas, revelar quem é Deus. Então nós dissemos aqui na semana passada, eu vou repetir brevemente, mas Deus sempre quis se revelar ao homem. Sempre. Desde o início, desde o Éden, desde Abraão. Deus falou, quero me revelar a você, você vai ser o pai de uma grande nação. Deus falou com Moisés, Deus falou com Davi, Deus sempre quis se revelar. Deus falou através dos profetas. Mas aí chegou aquele ponto que Deus falou, olha, pensou, a melhor forma é enviar o meu filho a esse mundo para ser a minha representação e mostrar quem sou eu. Obviamente, nós estamos falando de Jesus Cristo, que foi o ápice de toda a Escritura, né? Todo o Velho Testamento prepara-nos para a chegada de Jesus. Todo o Velho Testamento anuncia a chegada de um Messias, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, eu quero ler um trecho para vocês que está lá no livro de Hebreus. O autor de Hebreus fala dessa revelação com uma propriedade incrível. O autor de Hebreus, no capítulo 1, no versículo 1, ele diz o seguinte: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Deus vem tentando se revelar, falar com a humanidade há muito tempo, pelos profetas. Ele queria ser conhecido por nós, queria ser conhecido. Mas, nesses últimos dias, falou-nos por meio do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Deus, nesse momento, ele dá um passo mais ousado. Ele envia o seu Filho, aquele que nós lemos no início em Colossenses, que todas as coisas são feitas por Ele e para Ele. Deus enviou para viver entre nós. O Filho é o resplendor. O que é o resplendor? É o brilho, é a imagem. O Filho é a imagem da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. O autor de Hebreus está dizendo assim, que Jesus era a representação. Falei disso semana passada, vou falar de novo, vou falar ainda outras vezes. Não era a representação física de Deus. Quem somos nós para dizer como é que é Deus fisicamente, o Criador do universo? Eu não sei. Fomos criados à imagem e semelhança dele, mas eu não sei o tamanho, eu não sei a glória, eu não sei o brilho, eu não sei.
Mas Jesus era a representação do ser, o cerne de quem era Deus. O caráter de Deus estava ali em Jesus Cristo. E quando Jesus nos apresenta Deus, a palavra que Jesus mais usa para se referir a Deus é Pai. Pai. Sabe por que Jesus fez isso? Porque eu não consigo entender ou me relacionar com o Criador do universo, o todo, o eu sou. Eu não consigo me relacionar porque assim a minha mente é muito limitada. Eu não consigo entender um tipo de relação com um ser absurdamente poderoso, onipresente, onisciente. Eu não consigo nem entender isso na minha mente. Mas eu sei como é que é um relacionamento pai e filho. Eu sei. Então, Jesus simplificou as coisas para que eu pudesse entender e você pudesse entender. Então, Jesus se refere a Deus como Pai. Nós acabamos de ler que o Filho é o resplendor da glória de Deus. Se Jesus é o Filho, Deus é o Pai. Já está falando disso. Essa relação pai e filho que Jesus tenta passar para a nossa dimensão. Quando Jesus foi batizado por João Batista, lá em Mateus 3, quando Jesus foi chegando perto de João Batista, João estava batizando outras pessoas, Jesus chegou para João e falou assim, eu quero ser batizado também. E João reconheceu em Jesus o Messias, aquele enviado de Deus. E João falou, não, você que tem que me batizar, não eu te batizar, imagina, de jeito nenhum. Não sou digno de desatar as sandálias desse homem, desse Deus. Você que precisa me batizar, mas Jesus falou, não, eu preciso, porque eu estou ensinando as pessoas. Eu quero passar por esse processo, o qual eu quero ensinar a todos. Então eu preciso que você me batize. Aí ele convenceu João batizou Jesus nas águas, e quando Jesus levantou das águas, os céus se abriram, as nuvens saíram da frente, e uma voz audível, que todos puderam ouvir, disse, esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito, muito prazer. Quem de nós não gostaria de ouvir isso do próprio pai? Não é verdade que nós lutamos a nossa vida toda pela aprovação dos nossos pais? Mesmo aqueles que cresceram sem pai, ou perderam o pai ou a mãe, mas a nossa vida toda é uma busca de uma afirmação dos nossos pais. E é isso que Deus faz com Jesus. Esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito, muito prazer. Esse é o meu Filho amado. Não é isso que a gente gostaria de ouvir? No capítulo da semana que vem, nós vamos falar bastante sobre a relação nossa com os nossos pais. E sobre a aprovação e tudo mais, mas eu quero deixar claro no capítulo de hoje, na mensagem de hoje, o tanto que Jesus quer e deseja que nós nos relacionemos com Deus como um pai. Tanto que, quando Jesus foi nos ensinar a orar, o que ele disse? Ele falou, olha, quando você for orar, Jesus era bem direto também, ele falou, não seja como os hipócritas, que começam a falar palavras difíceis, querem orar nas praças, para todo mundo ouvir, e falar assim, olha, que oração linda que essa pessoa fez. Jesus fala, não. Quando você for falar com Deus, entra no seu quarto, fecha a sua porta e fala assim, Pai nosso que estás nos céus, santo é o teu nome. Pai, é esse tipo de relacionamento que Jesus veio revelar sobre Deus, para mim e para você. Numa outra oportunidade, perguntaram para Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus falou, quem vê a mim, vê o Pai. Está olhando para mim? Está ouvindo o que eu estou dizendo?
Quem está me vendo, eu tenho o DNA do meu Pai. As coisas que eu estou ensinando, as coisas que eu estou falando, vem do meu Pai. Quem vê a mim, vê o meu Pai. Então, nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você encontra 189 vezes Jesus se referindo a Deus como Pai. Mais do que qualquer outra palavra para se referir a Deus. Pai. Até ele usa exemplos do cotidiano, entre pai e filho, para explicar as coisas de Deus. Mas Deus não é um pai como os nossos pais, ou como meu pai, ou como seu pai. Deus é um pai perfeito. Deus é um pai perfeito. E as últimas palavras de Jesus ali na cruz foram: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Do primeiro ao último momento, Jesus reconhecendo Deus como Pai. Vou ler mais uma última passagem em Gálatas, capítulo 4. É o apóstolo Paulo falando sobre essa experiência. Paulo diz o seguinte, no versículo 4 do capítulo 4, ele fala assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, na hora exata, na hora certa, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Para quê? A fim de redimir, a fim de resgatar todos os que estavam sob a lei, que era aquele povo daquele tempo, e a nós todos. Foi isso que Jesus veio fazer, nos resgatar, nos libertar. Mas para que Jesus veio fazer isso? O próprio versículo diz, a razão de tudo isso, para que nós, eu e você, recebêssemos a adoção de filhos. Para que eu e você pudéssemos entrar para a família de Deus e nos relacionar com Deus como filhos de Deus. Adotivos, mas cuja adoção foi assinada com o sangue de Jesus Cristo. Por causa daquele sacrifício na cruz, nós somos filhos de Deus. É assim que a gente deve sentir. Eu tenho muito orgulho do meu pai terreno. Eu caminho para minha casa, eu passo ali na Avenida do Café, quase todo dia, e ali tem uma igreja missionária do lado direito, ali, um pouquinho antes do Parque das Oliveiras, que foi meu pai que construiu literalmente, ele e a turma da igreja lá, tijolo por tijolo. Eles compraram uma máquina de fazer tijolo, eles fizeram os tijolos e construíram aquela igreja. E ali do lado da igreja tem uma escolinha que começou muitos anos atrás como um lar de mães solteiras. Minha mãe e meu pai começaram aquele trabalho, que abrigou muitas mães solteiras. Depois, os bebezinhos iam ficando, as meninas não tinham onde ficar, fundou uma creche, que agora virou uma escola. Então, tenho muito orgulho de muita coisa do meu pai. Meu pai foi professor de teologia muitos anos no seminário, depois foi reitor do seminário. Eu tenho muito orgulho do pai terreno que eu tenho. Tivemos nossas diferenças também. Tivemos períodos onde a gente não se bicava direito. Uma época que eu fui para São Paulo, a gente não se falava muito. Mas eu tenho muito orgulho do meu pai. Mas, quando eu passo ali na Avenida do Café e vejo, eu falo, puxa, ó, meu pai fez isso aqui. Mas, quando eu vejo um pôr do sol, hoje eu posso dizer assim, sabe quem fez isso aí? Meu pai. Toma. Estou lá nas cataratas do Iguaçu, aquela maravilha. Sabe quem fez isso aqui? Meu pai. Aquela lua cheia, maravilhosa, saindo no horizonte, assim, sabe quem fez aquilo lá? Meu pai. Você sabe com quem você está falando? Sou filho do meu pai. Ai, ai. Esse Deus fez as galáxias, fez todas as coisas. Esse Deus quer se relacionar com você e comigo, de pai para filho. É esse o relacionamento que Deus quer ter com você. Mas não como um pai terreno, mas um pai perfeito, que sabe exatamente
o que nós precisamos. E sabe a forma exata de como nos dar aquilo que nós precisamos. E aí, o apóstolo Paulo termina dizendo o seguinte: e porque vocês são filhos, Deus enviou o seu Filho, o Espírito do seu Filho, me desculpe, aos seus corações. Porque isso foi feito, esse resgate, o envio de Jesus, porque vocês se tornaram filhos de Deus, Deus enviou o Espírito do seu Filho, o Espírito de Jesus, para viver dentro dos seus corações. Sabe para quê? Para que você possa reconhecer Deus como Pai. Esse Espírito dentro dos nossos corações clama, Abba, Pai. É uma palavra em aramaico, mas não quiseram nem traduzir do aramaico, porque não tem uma palavra, nem no grego, nem na língua inglesa, nem no português, que defina esse Abba, mas é mais ou menos assim, esse Espírito dentro de nós reconhece a Deus como um papaizinho, querido, querido, querido. É isso que acontece quando a gente recebe Jesus no coração, quando a gente crê em Jesus como o único caminho até Deus. Quando a gente crê no Deus revelado por Jesus, a gente recebe o Espírito de Deus, de Jesus, que vive dentro de nós e reconhece Deus. Porque isso é loucura, esse assunto aqui, se fosse numa universidade de filosofia, se a gente estivesse falando do jeito que eu estou falando aqui, ia parecer loucura. Porque sem experiência, sem a fé, é difícil você entender isso aqui. Mas alguns de vocês que já deram um passo, ou alguns que estão interessados, se quiserem saber como é Deus, o Espírito de Deus te revela, quando Ele passa a viver dentro de vocês, à medida que você crê no Senhor Jesus Cristo. E assim, por causa disso, você já não é mais escravo de nada, mas você é filho, e por ser filho, Deus também fez de você herdeiro de Deus. Você agora é da família. Você faz parte da herança, você entrou no testamento. Você é da família de Deus. Eu sei que tem gente que tem dificuldade para lidar com a imagem do pai, porque para algumas pessoas o pai foi horrível, para outras a dor da perda do pai foi horrível. Então, para algumas pessoas é difícil lidar com isso, mas a Bíblia está dizendo que, seja qual for a sua história, e nós vamos conversar bastante sobre isso semana que vem, Deus quer se revelar para você como um Pai perfeito. Ele vai não só ocupar o espaço que deveria ser preenchido pelo seu Pai, mas como vai superabundar, vai passar. É um Pai perfeito, porque Ele não tem o defeito que nós temos. Deus não tem esses defeitos. Deus é perfeito. E é assim que Ele quer se revelar para você. Então, porque você entrou na família de Deus, você não precisa mais se sentir sozinho. Você não precisa mais se sentir abandonado. Você não precisa mais sentir a falta de aprovação. Porque Deus olha para mim e para você e fala: esse é o meu filho amado. Ele deseja ser o seu pai, te dar apoio, te sustentar, te curar, te ensinar, dar um puxão de orelha quando for preciso, porque é isso que um pai que ama faz. É assim que Deus quer se relacionar comigo, com você. O dia de ontem foi um dia especial para mim. Depois de muitos anos eu estou tentando mudar algumas coisas lá na minha casa e estou tendo meu dia de folga, meu domingo, né, o domingo de vocês, meu domingo sempre foi a segunda-feira, eu estou tentando mudar minha folga para o sábado. E ontem nós conseguimos, com um certo sacrifício, tirar um dia de folga com nossos filhos, porque a segunda-feira, um está na aula de manhã, outro está na aula à tarde, e na verdade você não tem um dia de folga de verdade. E ontem a gente fez algumas coisas bacanas. De manhã a gente foi na verdade era uma obra social, mas não foi trabalho, não. A gente foi lá e aí tinha uns amigos, e aí
acabamos ganhando de brinde lá um passeio de avião, de monomotor, eu e o Davizinho. Ele foi do meu lado ali, todo corajoso, e ele, o piloto e a namorada do piloto, e a gente deu uma volta aí sobre Londrina num monomotor, e ele lá todo cheio de coragem, porque eu estava ali do lado dele. Não teve nem um pouquinho de medo, foi muito legal. Aí, à tarde, a Kelly saiu com a Luísa, e eu fui no mercado com o Davizinho fazer umas compras para fazer uma janta lá em casa. Vocês não sabem, mas pregar eu não sou bom, mas fazendo comida... Não é tão bom assim não, mas é algumas coisas. Então a gente foi no mercado fazer uma compra, eu e o Davizinho, para a gente fazer um jantar lá em casa. A gente ia fazer um chili. Aí, estamos lá com o carrinho, e o Davi estava com a camiseta do Homem-Aranha, aí estava tendo uma promoção lá no mercado, estavam pintando o rosto, aí a moça viu a camiseta dele, já pintou um Homem-Aranha aqui no rosto dele, e aí eu peguei lá umas coisinhas, uma pimenta, não sei o quê, um feijãozinho. Aí, uma certa hora, a gente estava perto dos salgadinhos, assim, o Davi é menino, subiu no carrinho, assim, no canto, segurou em cima do carrinho, e aí ele caiu com tudo, o carrinho caiu em cima dele. E tinha um monte de gente na fila, assim, um monte de gente viu, o carrinho caiu todo em cima dele, o negócio de pimenta caiu, estourou no chão, virou aquela coisa vermelha no chão, ficou todo mundo apavorado, né, o que tinha acontecido, né, e... Não sei se tinha alguém aqui na fila lá e viu, enfim. Na hora eu tirei ele debaixo do carrinho, não tinha muita coisa, não estava tão pesado, mas eu tirei ele debaixo do carrinho, aí ele entrou na parte de baixo do carrinho, se encolheu lá, aí eu chamei uma moça para limpar, saí com ele dali, aí parei o carrinho, abaixei, tirei ele dali de dentro e falei, filho, não tem problema, não precisa ficar com vergonha, você é criança e isso acontece. Não tenha medo, não fica com vergonha. Todo mundo aqui já foi criança, todo mundo já fez esse tipo de coisa. Fica tranquilo, fica em paz. Eu te amo, cara, não estou bravo com você. Isso faz toda a diferença. Ele saiu dali e continuou brincando. Claro que num outro momento, eu vou falar para ele, filho, você lembra o que aconteceu? Não fica subindo de novo no mesmo lugar, pode acontecer a mesma coisa. Mas ali, ele não precisava de uma bronca. Ele precisava de um pai que amasse ele do jeito que ele era ali. Ele estava com aquela bagunça, com aquele pimenta derramada no chão. Contudo, ele precisava de um pai que o suportasse naquele momento. E naquele momento eu fui um bom pai. Nem sempre eu sou um bom pai. Naquele momento eu fui um bom pai. Mas eu sou cheio de imperfeições. Mas eu tenho um pai que é perfeito, e que me ama do jeito que eu sou, e que quer cuidar de mim, quer ser o meu apoio, assim como quer ser o seu apoio, quer cuidar de você. Basta você crer e receber essa verdade na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, melhor dizendo, Pai, nós estamos aqui, Senhor Deus, alguns com o coração apertado, alguns ainda dói quando se lembra do Pai, alguns ainda buscam por afirmação, aprovação, alguns estão desesperados por afirmação. Então, Pai, eu te peço que o Senhor se revele a nós nessa série, Pai. Não pelas minhas palavras, Deus, eu sou completamente imperfeito, incapaz, mas pela Tua palavra, que o Senhor se revele no meu coração e no coração dos meus irmãos. Mostre, Senhor Deus, quem que o Senhor é, esse Pai amoroso, cheio de graça, cheio de amor, cheio de verdade. Revela-te a nós, Senhor Deus, nesses dias, para que a gente mude o nosso conceito, aquele conceito que talvez tenhamos carregado por anos, um conceito errado de um Deus punidor, ou de um Deus relapso, distante, que não nos ouve, mas que a gente possa perceber o Pai celeste, o Pai perfeito que Jesus veio nos apresentar, que isso se torne verdade nos nossos corações, para a Tua glória, Paizinho. Amém. Amém.